Então veja só, nós vamos fazer a leitura dessa imagem aqui, certo? Então esse aqui é um tipo de texto, certo? Onde nós vamos ler e interpretar essa imagem, tá bom? Então, o que é que vocês veem aqui nessa imagem? Hein, gente? O que é que vocês estão vendo aqui nessa imagem? Hã? Muito bem, a união, muito bem. Então, vocês estão vendo várias mãos unidas, né? Juntas, que está representando a união, certo? Essa união pode ser de quê? Da sociedade. Ah, muito bem, representa a sociedade, né? E se eu perguntasse para vocês, quais são os tipos de sociedade que a gente está incluído? Os grupos sociais que a gente está incluído. Nós temos quem? Qual o primeiro grupo social no qual a gente faz parte? Assim que a gente nasce? A família. Ah, muito bem, a família. Né? E depois vem outros grupos sociais também que a gente está inserido, né? Que é família, escola, igreja e outros mais. Então aqui, no caso aqui, né, como a Emanuel está representando a sociedade, nós podemos ler que essa imagem que é a união de uma sociedade. Mas se eu perguntasse para vocês, na opinião de vocês, o que é sociedade? O que vocês entendem por sociedade? Alguém poderia dizer? Do jeito que vocês souberem. É um grupo de pessoas. Muito bem, é um grupo de pessoas, muito bem. Veja só. E qual é a relação que você estabelece aí entre essa imagem e o conceito de sociedade? Porque o que é que essa imagem tem a ver com a sociedade? Tem a mão de várias pessoas. Muito bem, tem a mão de várias pessoas. Então, vários tipos de pessoas, vários tipos de raça, né, de religião, eles estão inseridos numa sociedade, não é isso? Aí, se eu perguntasse assim a vocês, e o que é que caracteriza a vida em sociedade? Quais são as características da vida em sociedade? Quais são as características? Ou seja, o que a gente tem como dever e como direito de numa sociedade? Respeito. O respeito, o que mais? Amor. O amor, Solidariedade. a solidariedade, muito bem. O que mais? A compreensão, né? E tantas outras coisas. Aí se eu perguntasse para vocês o seguinte, vocês acham que essa sociedade que a gente vive hoje em dia, ela é inclusiva ou ela é exclusiva? Quando a gente fala em inclusão, vocês entendem o que por inclusão? Igualdade de educação. Como? Repita, João, que eu não entendi. Não sei não. Não, é porque eu não escutei você falando. Porque a exclusiva é só essa e a outra é só a outra. Bem, então quando a gente fala em incluir, né, é todo mundo fazer parte, independente, né, de religião, né, de cor, de raça, né? Por exemplo, tem pessoas, hoje em dia a gente fala muito em inclusão, a inclusão social, ela fala muito das pessoas que têm necessidades especiais também, né? Pode ser deficiência física, deficiência auditiva, né? E tantas outras. Então, a sociedade que a gente vive hoje tenta incluir todas as pessoas, né, a ter o mesmo direito. Porque uma pessoa tem
algum tipo de deficiência que ela vai ser excluída. Não, ela tem os mesmos direitos, né, de qualquer cidadão. A solidariedade, muito bem. O que mais? A compreensão, né? E tantas outras coisas. Aí se eu perguntasse para vocês o seguinte: vocês acham que essa sociedade que a gente vive hoje em dia, ela é inclusiva ou ela é exclusiva? Quando a gente fala em inclusão, vocês entendem o que por inclusão? Como? Repita, João, que eu não entendi. Não, é porque eu não escutei você falando. Porque a exclusiva é só essa e a outra é só a outra. Bem, então quando a gente fala em incluir, né, é todo mundo fazer parte, independente, né, de religião, né, de cor, de raça, né? Por exemplo, tem pessoas, hoje em dia a gente fala muito em inclusão, a inclusão social, ela fala muito das pessoas que têm necessidades especiais também, né? Pode ser deficiência física, deficiência auditiva, né? E tantas outras. Então, a sociedade que a gente vive hoje tenta incluir todas as pessoas, né, a ter o mesmo direito. Porque não é porque uma pessoa tem algum tipo de deficiência que ela vai ser excluída. Não, ela tem os mesmos direitos, né, de qualquer cidadão. E se eu perguntasse a vocês, como é que você percebe a sociedade em relação a cada indivíduo? Por exemplo, eu como indivíduo, certo? Como é que eu percebo a sociedade? Na sua opinião, como é que a sociedade está hoje em dia? Hein, gente? Por exemplo, vocês acreditam que o comportamento de um indivíduo, o comportamento de uma pessoa, ela pode influenciar na sociedade? Ela pode prejudicar ou não a sociedade? Sim. Sim. Muito bem, às vezes um indivíduo, né, por não cumprir seus deveres sociais, ele pode também prejudicar uma sociedade, né? Ou então, se ele faz um bom trabalho, né, se ele cumpre com seus deveres como cidadão, né, ele vai contribuir, né, de forma positiva para a sociedade no geral, certo? Então, essa leitura, essa imagem aqui, né, eu quero falar sobre a importância, né, de viver em sociedade e o que é a sociedade, né? Cada um de vocês me deram aí a opinião de vocês. Virem aí para a página 41, onde tem um texto, todo mundo virou? Que temos um texto aí com o título que diz o seguinte: viver em sociedade. É isso? Fecundo, gente. Aí você... Muito bem. Fecundo é uma coisa o quê? Produtiva, uma coisa fértil, né? E que dá muitos lucros, seja eles para um indivíduo ou para uma sociedade. É isso? Estão com fome, Desliga o microfone. Vamos lá, correção, viu, João? Número 1. Escreva se a palavra destacada estiver corretamente empregada na frase e se estiver errada. Primeira, a plantação não vingou porque aquele terreno era fecundo. Tá certo ou errada? Errada, porque, olha só, a plantação não vingou porque era fecundo.
Se não existisse essa palavra não, aí estaria certa, entendeu? Porque quando o solo é fecundo, a planta vinga, entendeu? Errado. Segunda, ele era consciente e por isso jogou lixo no canal. Tá certo isso aí? A pessoa consciente. É errado, muito bem. A outra. Todos os dias, inocentes são condenados a pagar pelos erros dos outros. Certo, muito bem. As mulheres daquela família são altamente compromissadas com o emprego delas. Tá certo. Complete as frases com os sinônimos das palavras do quadro. Atingem, compromissada, inocentes, consciente, fecundo. Então, não existem vontades. O sinônimo de inocentes. Essa eu fiz errada, porque as palavras normal não sinônimo. Para colocar o sinônimo dela. No caso aqui, ó, na letra A, não existem vontades. Aí, no caso aqui, o sinônimo de inocentes seria o quê? Ingênuas. Ingênuas. Posso ir para a letra B? Vai, mãe, já tá para filmar. Já Pra tá, letra B. já tá. Haja sempre de modo para não dar margem a comentários desagradáveis. No caso aí, de modo seria o quê? Adequado, né? De modo adequado, que é o sinônimo de consciente. Haja sempre de modo adequado para não dar margem a comentários desagradáveis. Letra C. Pessoas que não se esforçam, não o quê? Muito bem, não alcançam seus objetivos, que é o sinônimo de atingem. Letra D. Juliana é uma pessoa muito, o quê? Comprometida com a causa social. Comprometida aqui, que é o sinônimo de compromissada. Letra E. O solo da fazenda do meu pai é muito fecundo, né? Ou fértil. O sinônimo de fecundo pode ser fértil, né? Número 3. Escreva os antônimos das palavras abaixo. Então, o antônimo de compromissadas. Descompromissadas. O antônimo de fecundo. Infértil, muito bem. O antônimo de inocentes. Culpados. Muito bem. Aí a quarta questão, você ia escolher um dos antônimos, né, acima e elaborar uma frase aí, certo? Você elaborou a sua frase? 5. Isso, muito bem. Número 5. Observe as imagens e marque com X a que representa a palavra fecundo. Então, qual dessas 3 imagens representa a palavra fecundo? Você vai marcar a primeira, a segunda ou a terceira? Segunda, muito bem. Vamos ao estudo do texto. O estudo do texto. Né? Segundo o texto, qual é a definição de sociedade? Né? Então, lá o texto dá a definição de sociedade como o quê? Um conjunto de
pessoas organizadas que seguem alguns padrões e cumprem regras adotadas por um grupo ou sistema. É isso? Segunda questão. Existe alguma diferença entre o conceito estabelecido no texto e a definição que você conhece? Qual? Então, por exemplo, se você conhece outra definição da palavra sociedade, você coloca aí e vai dizer qual é. Entendeu, João? No trecho, as regras adotadas por um grupo ou sistema, podemos interpretar que a resposta certa será: cada grupo com suas regras forma uma sociedade. 4. Releia a seguinte estrofe do cordel. Cada pessoa é responsável por melhorar a qualidade de vida e do ambiente em qualquer localidade, porque seu agir afeta de uma maneira direta você e a comunidade. Então, de acordo com o texto, podemos dizer que o que as pessoas fazem individualmente não atingem nada nem ninguém. O comportamento de uma pessoa afeta todos de uma maneira direta. No meio social é importante ter atitudes conscientes. Você e a comunidade são instituições distintas que não se relacionam. Então, a resposta correta é o segundo, que diz: o comportamento de uma pessoa afeta todos de maneira direta. 5. O cordel diz ainda que, ao jogar o lixo no chão, por exemplo, sujamos da terra o pulmão. Pesquise a respeito de consequências de jogarmos o lixo fora do local adequado e diga, em poucas linhas, como essa atitude afeta as pessoas, fazendo com que elas percam a liberdade. Então, isso é uma resposta pessoal. De que maneira podemos exercer atitudes de um cidadão decente? Liste alguns exemplos. Então, você pode listar aí como exemplo, de atitudes decentes de um cidadão, o que é a coleta seletiva de lixo. Nós podemos citar também o não envolvimento em atividades erradas. Nós podemos citar, por exemplo, não furar fila, sempre esperar a sua vez e várias outras aí. Isso é pessoal. O que você entende por um mundo que é um solo fecundo para toda a gente? Então aí você pode falar o quê? Dos benefícios que o solo fértil pode oferecer às pessoas, comparando aí com o planeta Terra. O que a gente pode fazer, que atitudes podemos tomar para ter um mundo melhor? O 8 pede que você escreva mais uma estrofe para o cordel. Você pode escrevê-la partindo da ideia de que aquilo que fazemos hoje fica para as gerações seguintes. Então, você vai reler o cordel, Viver em Sociedade, e vai criar mais uma estrofe falando, o que a gente pode fazer hoje pelo planeta para que as futuras gerações, não sofram com algum mal que a gente causa ao ambiente.